Oi, Aline. Tinha parado? Vocês sabem me dizer se tinha parado? Vamos ver se a gente consegue agora. Então vamos lá, vamos começando, gente. Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Tinha parado, né? Agora estamos indo. Então tá, espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar das filhas do pai, porque foi um pedido. Então, ok, gente. Então vamos continuar. É, é, as filhas, Lu, boa noite. As filhas do pai, as filhas preferidas desse pai, as queridinhas. Esse pai é o primeiro amor dessas filhas. Aí me perguntaram muito daqui a pouco desativo sim, se começar a parar eu desativo sim. Me perguntaram muito se quando não se tem um pai presente, como é que pode ser uma filha do pai? A psique, ela é muito sábia, ela não se incomoda que o pai não esteja presente, porque é psicológico. A gente precisa ter o masculino e o feminino. Gente, filha do pai, vocês estão escutando? Estão me dizendo que estão sem áudio? Estão sem áudio? Acho que não, né? Então tá, gente. Então olhem aí, por favor, o áudio. Lívia, boa noite. Olhem o áudio de vocês. Filha do pai presente. Então vamos lá, filhas do pai. Então me perguntam, Rô, eu não tive pai presente. A psique vai escolher uma figura masculina. Exatamente. Ela vai escolher alguém, um avô. Normalmente o avô faz muito esse papel e faz um papel muito legal. O avô um tio, até um padrasto, um padre, se a família frequenta muito, um irmão mais velho. Então vai haver alguém ali que essa psique é muito pueril, muito infantil, ainda em formação com seu ego, vai escolher inconscientemente. Essa escolha não é consciente, por favor. Não tem a criancinha, o bebezinho, a nossa criança, ela não chega e diz assim, vou escolher ser filha do pai. Não, ela tem uma afinidade inconsciente, é uma escolha inconsciente. Por quê, gente? Tem alguns aspectos aí. Ela vem possivelmente com um mapa astral, com muito elemento fogo, então ela vem mais decidida, ela vem mais impositiva, ela vem mais cheia de autoridade, porque ela tem esse elemento fogo que age, que realiza. Então tem isso e tem também um vínculo com a mãe ali já sendo formado, que não é um vínculo, não está rolando um clima legal entre elas duas, não é um vínculo confirmador. Então ela se volta mais para aquele masculino, seja pai ou seja qualquer outra figura que seja muito próximo e dê mais segurança a ela, mais proteção do que a figura da mãe, tá, gente? Então, por favor, a psique é lógica. Ela é lógica, é psicológico, ela sabe e ela vai escolher aquilo que ela precisa para desenvolver a sua personalidade, para desenvolver aspectos seus. E por que tem que ser masculino e feminino? Porque, segundo Jung, é na tensão dos opostos que a gente cria uma vida. Tá? É no encontro de um homem com uma mulher que um filho é gerado. Então, segundo Jung, a vida é criada nessa tensão do masculino e feminino, ok, gente? Então, as filhas do pai fizeram um acordo inconsciente com seus pais, tá? Pais, avós, tios, padrastos, quem for ali uma figura assertiva para ela. Essa filha ela vai desenvolver uma personalidade muito mais dinâmica, ativa,
Hoje a Kátia Donaldson colocou assim, porque são as guerreiras, as batalhadoras, são aquelas que não respeitam às vezes o limite do seu próprio corpo. Por quê, gente? Porque isso está na sacola. Quando a filha, na sombra, quando a filha do pai faz um acordo com o masculino, ela inconscientemente também guarda na sacola esse feminino. Ele vai ficar ali indisponível para ela, ok, gente? Então ela não vai acessar facilmente, não vai se sentir bem de ser feminina, de ser mais sensível, de ser vulnerável. Ela vai fazer sempre a escolha pelos aspectos masculinos. Gente, eu vou desativar um pouco o comentário, tá? Daqui a pouco eu volto. Então ela guardou, optando pelo masculino, ela guardou o feminino na sacola, ok, gente? Então ela vai ser uma mulher dinâmica, eficaz, prática, independente, cheia de autonomia, ela faz mesmo, ela realiza muito em excesso, claro, depois a gente vai ver que chega a metade da vida e ela vai ver que ela fez demais. Ela é uma mulher crítica, ela pode se tornar uma mulher com atitudes duras, inflexível, tá? Isso é uma couraça que ela vai lançando mão ao longo da vida para disfarçar talvez todo o seu feminino. Ela vai lançando mão mesmo de atitudes de inflexíveis, de palavras mais duras, críticas. Ela vai se tornando bem masculina. Ela é uma mulher extremamente bem articulada, ninguém discute com ela, dificilmente ganha uma briga com ela, porque ela tem bons argumentos, porque o mundo intelectual é o mundo do pai. Então são as mulheres. Aí entra já um aspecto sombra desse masculino, ou melhor, o complexo paterno negativo, que eu não vou entrar aqui hoje, porque isso é bem mais profundo e não é para uma live, talvez, tá? Então, mas aí eu quero mostrar para vocês, ela vai começar, essa filha do pai, ela pode começar a adquirir muito conhecimento. Então são as filhas do pai de mestrado, de doutorado, de 3 ou 4 pós-doc. Então ela se torna o que, gente? Ambiciosa e competitiva. Aí é um aspecto sombra muito forte da filha do pai, tá? Então ela começa a competir, ela começa a buscar o poder, ela pode ter uma relação com o seu marido ou com a sua esposa de muita competitividade, então fica uma relação muito difícil. Aqui eu já estou entrando num aspecto bem mais profundo dessa filha do pai, quando ela começa a ser destrutiva até com seu excesso de conhecimento. As filhas do pai elas aprenderam com seu pai que sentir não era seguro. Ela escutou desde pequenininha com seu pai, com seu avô, com seu tio, com seu padrinho. Ela escutou desde pequenininha ele falando assim: mas já estão chorando? Mas que bobagem é essa? Ou às vezes é muito sutil, as mensagens são muito sutis no nosso ambiente de infância. Às vezes apenas um comentário assim: tá chorando por quê? Ninguém é mais importante que você. Então, além de colocar
ela num lugar altivo, de essência, de poder, minimizou, ignorou, desprezou a emoção dela. Então, essa filha não quer de forma nenhuma, por ser a queridinha do papai, por ser o primeiro amor dele, ela não quer de forma nenhuma decepcionar esse pai. Então, toda vez que ela tiver alguma coisa que ela precise se queixar, ou que precise contar a ele, ela vai optar por não fazer. Então ela começa a não lidar com as suas emoções. Ela começa a se sentir muito frágil diante dele, e as filhas do pai têm uma coisa muito, muito importante que eu gostaria que todos vocês observassem. Elas buscam muito reconhecimento. Elas querem muito ter valor. Elas querem, são palavras do masculino: reconhecimento, valor, perfeição, exigência. Elas começam a se exigir demais e começam a exigir do outro também. E aí fica muito difícil, claro, essa relação com outra pessoa. Em seus ambientes de trabalho, são aquelas mulheres conhecidas como aquelas que ninguém consegue lidar. São aquelas mulheres extremamente bem-sucedidas, são as executivas do nosso mundo moderno, que não param às 8 horas, às vezes não param às 9, chegam em casa 10, 11, exaustas, e ainda, se forem casadas, se tiverem seus maridos, ainda precisam dar atenção aos seus maridos. Elas percebem na metade da vida que a vida foi uma batalha e que ela precisou ir vencendo todas essas batalhas. Gente, tá tudo bem aí? Então, ela começa a perceber que a vida é uma batalha e que ela foi lutando demais ao longo da vida. Então, são as mulheres racionais, lógicas, querem até fazer planilha da sombra, querem colocar aquilo ali muito explicado, elas não querem sentir, elas querem entender. A palavra que as filhas do pai mais usam num consultório e às vezes no curso é: "Rô, tô entendendo, já entendi". Não, tá ok, entendi. Então isso é racional. Elas são racionais. Porque se elas saírem desse mundo lógico, desse mundo que explica, mas que não aceita, elas não sabem lidar. Então precisam ser extremamente racionais para encobrirem as suas emoções. Essas filhas, gente, elas têm opiniões sobre tudo. Elas começam a se sentir, como elas jogam a sua sensibilidade na sacola, elas começam a ser identificadas como mulheres frias, tá? Porque elas realmente não entram em contato com a sua sensibilidade. Eles podem realmente, como eu falei, passar a vida toda tentando provar alguma coisa para alguém, podem passar a vida toda tentando serem perfeitos e começam a perceber que não alcançam esse lugar, tá? Porque são filhas de heróis, elas consideram seus pais ou aqueles que estiveram com ela como heróis, então elas têm que ser reconhecidas como tal. São extremamente compromissadas, disciplinadas, elas não relaxam, por isso que atraem filhos da mãe mais lentos, parados, que ficam no sofá, que trabalham um pouquinho e param e às vezes vão jogar seu videogame. Por quê? Porque eles têm um outro ritmo.
Então elas atraem esses filhos da mãe justamente para diminuírem os seus ritmos, tá, gente? E eles, filhos da mãe, atraem as filhas do pai justamente para acelerarem os seus ritmos também. Então é isso que o Jung fala, não tem nada errado, não tem nada fora de contexto, não é preciso se separar por causa disso, mas é preciso que cada um possa perceber o que está em excesso em si mesmo e que irrita demais no outro, para que consiga talvez começar a relaxar. Essas filhas, gente, elas têm muita dificuldade com relação de intimidade, porque elas não entram em contato com as suas emoções. Então essas filhas não falam dos seus sentimentos, porque elas nem conhecem. Como elas dizem, entendi, a preferência é pelo entender e não pelo sentir, essas filhas podem chegar na metade da vida sem saber o que sentem de verdade, não conseguem dar nomes aos personagens. E aí elas ficam com dificuldade de buscarem intimidade com seus parceiros. Não a intimidade de uma cama maravilhosa, não é essa, a intimidade de se falar o que sente sem medo da rejeição. Essas filhas vão ter muito mais dificuldade do que as filhas da mãe, porque elas não conseguem nomear, saber o que estão sentindo. Às vezes no consultório elas dizem assim, tô por conta, tô isso, tô aquilo, tô injuriada, mas elas nunca dizem, Rô, tô com raiva. Às vezes sai, tô irritada, tô de saco cheio, mas não dizem, estou com raiva. Rô, não tô me sentindo bem, mas não dizem, estou me sentindo culpada. Então isso vai chegar à metade da vida e isso vai fazer muita falta para quem precisou usar toda essa dinâmica muito masculina. Gente, a sombra, por favor, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, a sombra se manifesta no excesso, tá? Isso tudo se for excessivo. Se ela for extremamente autoritária, decidida, pragmática, não deixar ninguém fazer nada, então a gente está vendo aí um aspecto masculino muito sombra. Aí, gente, essa filha do pai, ela pode ter um pai passivo, tá? O pai passivo é aquele, a princípio, um filho da mãe. É aquele que ela vai tentar compensar a autoridade dele fazendo tudo, se sobrecarregando. O pai passivo é aquele pai calado, é aquele pai sentado no sofá, é aquele pai que não toma, não se adianta, não protege a filha, não toma as dores da filha diante da mãe. Então é uma filha do pai, de um pai passivo, tá? Esse pai passivo, é claro que ele é um filho da mãe. Quem essa filha do pai vai atrair na metade da vida para se relacionar? Alguém calado. Alguém que não se coloca, alguém que não quer deixá-la talvez ver as suas fraquezas. Esse pai passivo volta na metade da vida, tá, gente? A filha do cara com esse aspecto sombra do seu pai, no seu parceiro. É assim em todas as dinâmicas. Quando eu quero ver, quando eu começo a perceber como esse pai foi internado, quem é o parceiro que essas filhas estão atraindo? Esse é o pai passivo, é aquele que se calou, é aquele que não a protegeu, é aquele que talvez tenha preferido deixar a mãe usar o masculino, é autoritário dominador. É aquele pai agressivo, é aquele pai que submete a filha, é o pai que grita, que impõe, é o pai que pode ter até agressões verbais. Essa filha tem muita raiva, tanto a filha do pai passivo quanto a filha do pai dominador, autoritário, elas têm muita raiva. Essa filha do pai autoritário, ela pode atrair alguém autoritário, pode ser um filho do pai.
esse filho do pai e essa filha do pai vão brigar muito, tá? Porque não tem opostos aí, então vão brigar demais, são dois masculinos muito fortes, ou ela pode atrair um filho da mãe, e aí ela vai fazer o que, gente? Ela pode torná-lo, ela pode dominá-lo. Ela não quer correr o risco de ter um masculino de novo dominando-a. Então ela pode ser autoritária, agressiva, impositiva, dominadora, ela pode subjugar esse filho, tá? Gente, tem o pai sensível, essa filha pode ter vivido um ambiente alcoólico ou um pai deprimido. Essa filha vai atrair, essa filha sentiu raiva, essa filha, muita raiva, essa filha foi bastante cuidar desse pai, tá? Essa filha pode sim atrair abusadores, sugadores. Os servis sempre atraem pessoas que vão dar limites, que serão abusadores mesmos. E ela vai topar essa dinâmica porque ela ainda quer salvar esse pai. Tá? Essa filha é aquela filha que quer salvar esse pai, então ela atrai alguém abusador, sugador, alguém sim que vai fazer com que ela seja servil e que ela não tenha ajuda de ninguém para que ela possa salvar esse pai, tá? E tem a filha do pai idealizado, aquela filha que o pai torna essa filha especial demais. E aí é o pai herói, aí é o pai, gente, aí essa filha vai tentar buscar esse pai idealizado numa relação. Aí ela vai perceber que não tem pai idealizado nenhum. Nunca teve, e que ela tem que tornar esse herói, mito, herói, são palavras de filhas do pai. Aí ela vai ter que tornar esse filho, esse companheiro, esse parceiro, alguém humano. E aí os relacionamentos começam a ter muito problema. A gente tem uma grande questão também, quando a filha do pai, tão frágil, tão sensível demais naquela relação, naquela dinâmica familiar, que ela torna esse pai filho. E aí essa filha pode sair casada ou não, mas ela continua, gente, pagando as contas desse pai. Esse pai é um pai adolescente, infantil, esse pai não é um pai provedor, nunca foi, pena, muita raiva, é um misto de emoções aí misturadas, e ela continua provedora do seu pai em detrimento da sua própria autonomia. Então vocês veem, gente, dessa filha do pai, ele se apresenta de diversas maneiras, diversas formas, e a gente só vai ver como esse pai foi introjetado, como essa filha vive na figura do parceiro ou da parceira que essa filha irá atrair. É ali que a gente começa a ver como essa filha vivenciou a relação e o que ela está projetando no seu companheiro, no seu parceiro, como ela está lidando com ele. É aí que a gente faz o recuo de projeção para que a gente possa cuidar desse companheiro, não seja sofra tanta interferência dessa figura paterna que ela guardou. E adolescência, tá, gente? A infância e adolescência. Me perguntaram assim, eu sou filha do pai, eu daqui a pouco já vou abrir os comentários, gente. Eu sou filha do pai, mas eu sou extremamente servil. Eu ajudo demais. Gente, esse não é o feminino. Isso aí é uma estratégia que as filhas... Isso acontece muito, é muito comum. As filhas do pai começam a usar para entrar em contato com o seu feminino. Mas a gente sabe que esse é apenas uma forma manipuladora de estar em contato com o seu feminino. Estão servindo, mas não estão sendo femininas, até porque o feminino de verdade, ele cuida, ele não é servil, tá, gente?
Eu gostaria de dizer que a gente não vem aqui para servir ninguém, a gente vem aqui para um serviço. O serviço é construir o seu eu, é viver a vida que você veio viver. Se isso não rolar, se a gente não se nós não nos individuarmos na nossa relação com o parceiro, nada dessa submissão, desse atender demais o outro, às vezes até numa boa cama, sem conseguir dizer o que gosta, atendendo de diversas maneiras, gente. Essa servidão, ela aparece na relação de diversas maneiras, mas ela pode ser, por favor, gente, pode ser apenas uma manipulação, nada mais além de esse não é o feminino verdadeiro. O feminino verdadeiro, ele não sente necessidade de estar servindo. Ele começa a dizer não sem se com o que o outro vai pensar. Ele vai se sentir culpado, sim, com certeza, mas ele começa a ter recursos seus, do próprio feminino, para lidar com a sua culpa. Ele vai sentir raiva, sim, mente masculino. Por favor, filhas do pai, se vocês reagem o tempo todo, se vocês reagem em excesso, se vocês se descontrolam muito, vocês estão sob poder de um complexo. Vocês ficam com estima muito contaminada por essa reatividade. Então é muito necessário, gente, que a gente perceba como esse masculino e esse feminino aparecem. Filhas do pai que idealizam seus heróis, muitas vezes elas não querem nem gerente mulher. Elas dizem assim para mim: Rô, tem mulher na gerência, nem entro, volto. Elas não querem médica, elas não querem psicóloga, elas acham que aquele masculino é todo poderoso. Ele usa realmente uma capa de herói. Aí eu vou falar de uma coisa que eu acho muito importante saber e vou abrir os comentários para saber o que vocês têm de dúvida e o que vocês querem que eu esclareça mais. Aí chega a anos, essa filha do pai, ela ainda continua apaixonada por seu pai. Aos 30, 32 anos, ela começa a perceber que a coisa não é. Esse herói tá sem capa, esse herói tá lá cansado e ele nunca foi quem ela gostaria que ele fosse. Aos 40 anos, essa filha começa a demonstrar o que a gente chama de adulto. Ela começa a ter vontade de ter filhos, de ter uma família. Ela começa a querer o seu parceiro. De verdade, mesmo que já esteja dentro do relacionamento, porque a metade da vida é 40, 42 cravado e a gente vir cumprir a nossa história. Então ela começa a perceber que ela tem vontade de ter filhos e que esse masculino está deixando-a essa necessidade de ser de excelência, de ser boa demais, de fazer demais por todo mundo, trabalhandas, não delega para ninguém. Isso começa a trazer para ela uma insatisfação muito grande. Começam aí muitas fichas, começa aí a entrar a necessidade de tirar o feminino da sacola. Quando ela decide ser mãe, é claro que o feminino está chamando por ela, está dizendo assim: olha, tem uma parte da sua personalidade que é agora. Aos 50 anos, ela pode estar, se ela não fizer terapia, de raiva, porque ela percebe que aquele masculino que ela tanto fez uso, ela imaginava, essa filha está decepcionada. Aí nós temos o risco dessa filha do pai procurar mitos, ideologias, gurus, muito ortodoxas. Então aí ela vai buscar alguma coisa para essa dor de ter vivido uma vida muito tempo unilateral. Não vou falar dos 60, porque aí nem precisa mais, porque sabe que daí para cima é uma cobrança muito grande da nossa psique.
Gente, é a nossa psique que atrai pra gente os nossos parceiros. Ela atualiza, hoje a gente está falando de filha do pai, então eu vou só falar de filha do pai. Ela atualiza essa imagem do pai que ela internalizou no parceiro. Eu vejo muito como esse pai é dominador, é frágil, é abusador, quando eu vejo quem é o parceiro da minha paciente. Eu vejo como ela internalizou, como é difícil ela lidar de novo com aquele aspecto. Mas é exatamente aí que a gente começa o nosso processo de individuação. É exatamente aí que a gente sai de casa e começa a tirar a casa de dentro da gente. Se a gente não atrair esses parceiros internalizados do jeito que foram nossos pais, nossas mães, a gente não tem como sair de casa, a gente não tem como trilhar o nosso caminho de individuação. Então é exatamente isso, a nossa psique faz isso muito bem, ela atrai quem você precisa para transformar aspectos seus. Então as filhas do pai vão atrair pessoas mais lentas, mais sensíveis, que sabem parar, porque elas vão precisar parar antes que elas cheguem na metade da vida extremamente cansadas de terem feito demais e pior, gente, de saberem que ninguém reconhece isso e nem elas reconhecem. Nem elas, ficou um vazio, ficou um lugar do não sentir que o masculino evita. Gente, eu vou abrir os comentários para ver se a gente consegue mesmo, não sei se vai dar pra gente, pra mim ver comentários aqui. Mesmo tendo pouco fogo, tenho basicamente só terra, também posso ser filha do pai? Sim, se você for muito decidida, impositiva, exigente, faz muito, faz bem, toma a frente de todo mundo, com certeza você pode sim ser a filha do pai, mesmo não tendo tanto fogo no mapa, tá? Gente, eu quero dizer que não existe nada certo, não existe um padrão, tá? Não é uma conta matemática. O que eu peço muito para vocês é que vocês se observem, que vocês observem como vocês agem nas relações, observem a filha do pai, ela gosta muito de pagar as contas. Observem se vocês pagam as contas sempre em excesso. Observem as contas da casa. Se vocês dividem, as filhas do pai chegam na frente, porque elas são boas. Elas são muito boas, elas são muito lógicas, elas são muito pragmáticas, elas têm as contas delas certinha ali. Então elas fazem isso muito bem, mas acontece que quando elas fazem isso, elas tiram o lugar do masculino dos seus parceiros. Elas não permitem com que eles sejam provedores. Então elas ficam realmente sobrecarregadas. Gente, as filhas do pai, elas ficam extremamente sobrecarregadas, tá? Elas querem ser reconhecidas como boa e fazem demais, fazem em excesso. Esquecem que o seu corpo tem um limite e esquece que elas têm que parar, elas têm que relaxar, elas têm que escutar música, elas têm que dançar, elas têm que tirar férias, nem que seja uma semana, 15 dias, elas têm que parar, elas têm que se desligar de tudo. Gente, eu não estou conseguindo ver os comentários, eu vou sair e vou entrar de novo para ver se a gente consegue tirar alguma dúvida de vocês.